A gente vai falar assim sobre banheiros públicos em Belo Horizonte. É o tema da nossa colunista, toda terça-feira com a gente no Central 98, segunda edição, especialista em gestão pública, Marcela Trópia. Marcela, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Quem sabe faz ao vivo hoje. Meu filho, Aqui a gente vai, a gente resolve o problema, mas a gente não deixa de falar da falta de banheiros em Belo Horizonte, na capital mineira, viu? Exatamente. Até porque, gente, tem coisa mais universal do que vontade de fazer xixi? Nossa senhora. Não tem, não. Ainda mais quando é só o xixi, tá de boa. A outra situação é um pouco mais complicada. Aquela suadeira. Nossa senhora, eu já passei aperto, viu, Marcelo? Eu já contei isso aqui. Sabe aquele frio na espinha? Nossa senhora, eu tive que voltar pra casa. Pois é, ainda mais depois da corrida, né? Quem é corredor sabe do que a gente tá falando. Então, gente, ir ao banheiro quando a gente tá na rua é uma necessidade que a gente passa, que o comerciante passa, que um Uber, um taxista, um motorista de ônibus, que às vezes não dá tempo de chegar ali no abrigo. Então, é uma necessidade básica que todo mundo tem e por isso mesmo que a prefeitura tem que dar uma solução e fazer esses banheiros públicos. Mas e aí, como é que a gente coloca isso de pé, né? Como é que a gente coloca esses banheiros? A prefeitura tem que construir? Será que dá para colocar aqueles banheiros químicos ou aqueles de metal, igual tem no Rio de Janeiro? Essa é uma discussão que a gente está fazendo na cidade, na Câmara Municipal também, mas que é importante escutar as pessoas. Muita gente comentou, quando eu abri a caixinha, que quando tem banheiro em Belo Horizonte, eles são sujos ou tão fechados, trancados com cadeados, e reza a lenda que tem alguns que não tem nem a chave, tá, na prefeitura. E um outro comentário também da Andresa Fernandes, ela comentou aqui: praça próxima ao Parque Guanabara está horrível, saiu até no MGTV. E bom, gente, primeiro faltam dados para a gente começar essa discussão. Toda vez que eu venho aqui no Central, a gente fala sobre diagnóstico, depois fala da política pública e depois a gente avalia a política pública. Para falar sobre banheiros públicos em BH, tem faltado informação. Quantos são os banheiros? Quais são os pontos de maior necessidade? Será que são só os pontos turísticos ou a gente precisaria colocar também nos locais movimentados, no centro da cidade, na Savassi, porque tem um fluxo alto ali de motoristas de aplicativo e também de cidadãos, né, caminhando ali no centro da cidade. A gente tem feito esse levantamento junto da prefeitura, mas nem a prefeitura sabe quantos banheiros existem na capital e qual seria o estudo ideal para a gente colocar. Quero ouvir a opinião de vocês e do público. Onde que tem que ter banheiro aqui em Belo Horizonte? Eu já falei, na Pampulha é necessário, mas na Pampulha, de vez em quando, como eu disse aqui, até um ouvinte aqui, vou trazer o comentário dele aqui, Marcela, o querido Wander, fala só, lá na Pampulha, os banheiros químicos são colocados nos finais de semana. Então, na sexta-feira eles colocam, no domingo eles recolhem. Tudo bem, mas e de dia de semana? Lá na Pampulha precisa muito. E eu posso falar outros lugares. Bernardo Vasconcelos, você não tem? Você não tem nos locais onde é que as pessoas frequentam para caminhar, para fazer exercício. Então, nesses locais, eu acredito muito que nós devemos ter banheiros públicos. E acho que nas regiões também de aglomeração de comércio ali também, porque muitas vezes é difícil você conseguir um banheiro e, gente, é aquilo, a pessoa, por exemplo, está ali se deslocando, está fazendo compras, nem sempre ela vai conseguir utilizar o banheiro de algum estabelecimento ou não vai consumir nesse estabelecimento. Então, a gente fala da região central, de regiões onde a gente tem centros comerciais grandes, por exemplo, Venda Nova, Barreiro, o pessoal de lá pode mandar para a gente, tem banheiro público? Tem banheiro, se tiver, suficiente ou não? Porque, assim, eu acho que toda área com esse potencial aglomerador, a gente precisa ter essa opção para a gente também não criar um problema, que é isso que a gente está falando. Senão a pessoa fica ali, isso prejudica, inclusive se a gente tiver a solução, isso ajuda, por exemplo, o comércio. A pessoa tá ali, às vezes vai embora porque precisa ir no banheiro. Podia estar ali comprando mais. Que é difícil ir realmente. É que negócio, eu particularmente não gosto de entrar no lugar e falar, ai, posso usar seu banheiro? Ah, o banheiro aqui é disponível, não é? Ou às vezes você não quer almoçar em algum lugar, vai almoçar em casa, enfim. É um negócio simples, mas que faz diferença no dia a dia. E é uma coisa que a prefeitura tem como resolver. É possível fazer, por exemplo, uma concessão desses banheiros, porque eles podem ser usados para diferentes usos econômicos. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Não quer dizer que nós vamos captar o xixi e vamos vender o xixi, não, gente. Mas é porque você pode fazer propagandas em torno desses banheiros, você pode permitir que o comerciante cobre pelo uso do banheiro que às vezes ele já tem ou de um novo banheiro disponibilizado para o público. E quando a gente pensa nessa instalação de banheiros na cidade, isso ajuda nas festas na rua,
Isso ajuda no carnaval, que a gente vai gastar menos contratando esses banheiros químicos do carnaval, que nem tem banheiro para atender toda a demanda. Isso que eu ia falar, até porque a justificativa quando falta é porque não tem mais para alugar, né? E se a gente já tem uma estrutura pré-estabelecida, isso ajuda a cidade de Belo Horizonte a ficar mais atrativa para outros grandes eventos que ocupam o espaço público. Dá para fazer concessão desses espaços, a prefeitura tem estudado, até porque tem banheiros já construídos e novos banheiros que possam ser construídos nesse modelo. A iniciativa privada, ela vem falar, ó, eu vou bancar, mas eu vou cobrar um valor aqui para manter o banheiro limpo, porque, de fato, manter limpo é um outro desafio além de construir. E você pode explorar com propagandas. E existe também uma startup, gente, que é um caso super legal, que já foi testado até no Carnaval de Belo Horizonte, que o pessoal recolhe o xixi daqueles banheiros pré-determinados e depois isso vira adubo. Esse fósforo captado, né, da nossa urina, ele vira adubo para o agronegócio. Então, tem uma fonte econômica nos banheiros que a prefeitura poderia chamar startups do mercado para resolverem. Além de usar materiais recicláveis para poder construir esses banheiros. É até um case que a gente descobriu aqui, numa cidade na Polônia. Eu vou colar porque a palavra é difícil, tá? Em Gdansk, na Polônia. Foi uma das sedes da Eurocopa em 2012 e o pessoal usou material reciclado para poder fazer esses banheiros e isso ficou de legado para a cidade, além de ser sustentável e conseguir resolver um problema crônico ali, porque a gente vai continuar sendo ser humano, continuar tendo demandas fisiológicas e quanto mais a cidade fizer banheiros ao longo do tempo, mais fácil fica quando vier um grande evento, uma Copa, uma Stock Car, quando vier uma volta internacional da Lagoa, quando vem outras corridas, né, de rua e até o carnaval, como a gente falou. Eu acho, João, você falou de banheiros químicos também, mas eu acho que esses banheiros públicos, eles têm que ir além do químico. Porque o químico, gente, ele pra mim é emergência, é pra show, é pra evento que você tem, igual o carnaval, você tem que lotar de banheiro ali, fazer aquela fila. Porque, pô, você passa não tem como, gente. Você passa do lado de um banheiro químico ali que já foi usado por um tempo, o cheiro não é legal, não fica higienizado, aí você não tem ali uma pia, por exemplo, que você pode lavar a mão e, sabe, a gente sabe da importância da higiene. Então, assim, para falar de banheiro público instalado fixo na cidade, eu acho que não dá pra gente operar com possibilidade de banheiro químico, não, mas é minha opinião. Não, e eu concordo com você, e a Marcela falou aí, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro que eu me surpreendi. Tá? Na praia, aí você tem um banheiro lá que você pode utilizar e totalmente limpo, né? Fica ali um funcionário limpando ali todo momento, com placas falando, ó, não vão lavar a mão, tirar areia aqui na pia e tudo mais. E eu achei maravilhoso. A Prefeitura de Belo Horizonte até, se eu não me engano, em 2 oportunidades já tentou aí fazer licitações para os banheiros aqui na cidade. A última delas, né, teve até uma polêmica em relação até aos relógios, né? Era uma contrapartida ali da empresa que ganhasse a licitação, teria que fazer os banheiros. Só que aí teve vícios, né, nesse processo e foi suspenso pela justiça. Esse é o caminho? Dá para fazer dessa forma? Dá para pensar de várias formas. Concessão, nós podemos fazer outro central só sobre concessões. Tem que ter uma modelagem muito bem feita. O que é a modelagem? É quando você mostra para o setor privado o que você quer. Então, ó, setor privado, eu preciso resolver o problema de banheiros em Belo Horizonte. E o setor privado entende quais são as contrapartidas que ele vai poder ter. Então, por exemplo, a prefeitura ela pode colocar a contrapartida de publicidade, né, decorando esses banheiros. Ela pode colocar uma contrapartida da cobrança, do valor para usar os banheiros. Só que isso tem que ser muito bem pensado, tanto em volume de banheiros a serem construídos, quanto no preço, por exemplo, para a iniciativa privada fazer a conta e ver se é viável. Porque para construir e depois ter prejuízo, aí acontece o que a gente vê em muitas rodovias estaduais e federais. A concessionária não dá conta de manter e devolve o pepino para a prefeitura. E aí a prefeitura vai ter que contratar gente para limpar, gente para tomar conta, para abrir e fechar o banheiro todos os dias. Então, nós temos que fazer uma modelagem bem feita, que não foi o caso da que foi publicada anteriormente, até por isso que ela não foi para frente, para evitar que a gente gaste dinheiro à toa e não resolva o problema dos banheiros. Eu acho que usar os banheiros que já existem e incentivar os comerciantes a tirarem até um dinheiro de novos banheiros que eles possam disponibilizar, é uma boa sacada. E indo mais além, se eu sou a prefeitura, eu faço um mapa interativo, integrado com o Google Maps, onde está o banheiro mais próximo de você em Belo Horizonte. Cadastrando esses banheiros, para a gente ter esse mapa distribuído pela cidade, para os motoristas de aplicativo. E vamos combinar, gente, mulher.
mulher não consegue usar qualquer banheiro. Tem banheiro de posto de gasolina que a gente sabe que ele tá ali. Mas não dá. A gente tem um diferencial aqui na hora de usar um banheiro na rua. Então, tem que ter esse toque também para conseguir fazer um banheiro acessível para todo mundo, acessível para as pessoas com deficiência. Isso sem falar em fraudário, né? Enfim, aí o céu é o limite se a gente for pensar em todas as necessidades que uma família possa ter na rua. Mas pensando de forma muito concreta, dá para fazer, dá para usar material reciclado, dá para ter uma extração econômica dos banheiros. E a gente também tem experiências ao redor do mundo que comprovam isso. Como eu trouxe o exemplo da Polônia, tem um exemplo também em Atlanta, que os banheiros são autolimpantes. Então, a tecnologia ajudou a economizar essa mão de obra de ter que ficar alguém ali limpando o tempo todo. Eu acho que a gente tem que olhar como que o mundo está resolvendo esse problema e trazer para Belo Horizonte, porque ficar preso também nas soluções, o Estado constrói, paga e gerencia tudo, aí o dinheiro não vai dar para fazer tudo, tem que fazer na cidade mesmo, não. E a gente falando sobre essa questão dos banheiros, né, que muitos disponíveis estão trancados ou estão ali, não conseguem utilizar. Isso é péssimo, porque ainda cria aquela sensação que você vai conseguir no banheiro, não que você chega e tá trancado, aí que o negócio deu ruim mesmo, né? O Antônio Eduardo até falando aqui, ele do Gutierrez, falando que a Praça da Assembleia foi reformar, gastaram 15 milhões e, salvo engano, fizeram banheiros que jamais abriram para uso. Aí não dá. Aí isso que é e olha que a Praça da Assembleia, quem de fato toma conta é a Assembleia. A Prefeitura não gasta dinheiro ali com aquele parquinho que é sensacional, com aquele projeto paisagístico. Então, a Assembleia assumiu e tá aí mais uma ideia. Os adotantes de espaços públicos em Belo Horizonte, que adotam praças, parques, podem, inclusive, colocar aí no pacote os banheiros. Banheiros ali no Parque das Mangabeiras, que se tiver uma concessão bem feita, pode estar no pacote. Banheiros, às vezes, que não estão exatamente dentro da praça, mas estão no adotante, né, ao lado. E isso fica junto do pacote. Eu acho que tem muita forma de resolver do que o jeito simples de prefeitura vai lá, constrói, toma conta. Vou bater nessa tecla, porque quando o dinheiro falta e no setor público o cobertor é curto, né? Você tampa o nariz e fica conferindo o pé, a gente precisa ser criativo. A gente precisa descobrir outras formas de resolver esses problemas. E não falta dinheiro só no setor público em Belo Horizonte. Falta no mundo inteiro, gente. O setor público sempre está faltando, porque tem sempre problema para resolver. Então, como que outras cidades do mundo conseguem ter banheiros disponíveis e nós não conseguimos? É aí que a gente tem que estudar essas formas e aqui no Central de hoje a gente já deu várias ideias. As concessões, aproveitar os comércios, aproveitar os adotantes. A prefeitura às vezes faz um investimento inicial e depois faz a concessão da administração, chamar startups que aproveitam da urina para conseguirem filtrar ali fósforo, potássio e colocar isso de volta no mercado como adubo. Tem várias formas econômicas de fazer e olha só, aproveitando o xixi que a gente nunca imaginou que tinha uma viabilidade econômica, né? E é legal a gente chamar a atenção também, para a gente finalizar, sobre iniciativas como essa, que demandam também o cuidado da própria população. Não adianta a gente ter, né, todas essas propostas colocadas, a prefeitura investir, ser criativa, se a população vai lá e não cuida daquele bem que é público, se depreda e se precisa de uma manutenção constante. Porque aí acontece, se a gente for pelo lado criativo, envolvendo, por exemplo, a iniciativa privada, acontece a saída daquele investidor. Ele não está ali para fazer trabalho filantrópico. Então, se estiver dando prejuízo, foi o que a gente viu, por exemplo, com as patinetes aqui em Belo Horizonte. Está dando prejuízo, a pessoa fala simplesmente, vou retirar, vou sair. Se fica para o poder público e a gente não cuida, a gente também gasta o dinheiro que é de todos nós. Então, isso passa também pelo bom uso e por um trabalho educativo. Aí a gente volta para o poder público de novo, porque educação, a gente sabe, mudança de hábitos, mudanças culturais, elas precisam também de investimento, de campanhas, de ensino. E aí eu volto lá na educação básica, como eu sempre falo, a gente precisa ensinar as crianças como é que a gente cuida da cidade, como é que cuida do patrimônio público, como é que a gente preserva aquilo. Porque aí sim eu consigo vislumbrar um futuro onde a gente tenha esses equipamentos e estruturas instaladas e que elas sejam permanentes. Com certeza, não adianta jogar tudo no colo da prefeitura. Se as pessoas vão lá e vandalizam o banheiro, se elas não cuidam do banheiro como se fosse o banheiro da sua casa, se elas picham o banheiro, aí no fim do dia, o equipamento que era para ser de todo mundo vira terra de ninguém e a gente não consegue usufruir dessa política pública. É muito importante que a gente não caia nesse vandalismo, porque hoje a forma como as pessoas resolvem o problema do banheiro público já não é legal.
né? Os homens têm muita facilidade de encostar em um muro e fazer ali as suas necessidades e deixar para o próximo, para os coitados ali da SLU terem que limpar uma coisa que não é obrigação deles. A limpeza da cidade é para a folha, é para, eventualmente, um papel que caiu ali. Então, a gente precisa de conscientização e eu acho que quanto mais isso se tornar uma política ao redor da cidade, mais as pessoas também vão ajudando a cuidar e tendo os adotantes envolvidos, fica uma ideia muito boa. Marcela Trop é nossa colunista toda terça aqui, especialista em gestão pública. Quer interagir com ela? Corre lá para as redes sociais, para o Instagram, né, Marcela? Isso mesmo, pessoal. No @MarcelaTrop eu espero vocês para a gente continuar falando de banheiros públicos, concessões, tudo que fala da nossa cidade. Lá no nosso @MarcelaTrop, no nosso Stories, eu bato esse papo direto com vocês. Aí, obrigada. Até semana que vem.